Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Branca de Umbanda Independente. Meu nome é Rogério Carlos Golembieski, sou sacerdote de Umbanda e aqui nesse canal eu divulgo a doutrina da Umbanda, do segmento de Umbanda Independente, conforme a praticamos no Centro Espírita de Umbanda Ogum Sete Espadas, na cidade de Xaxim, Santa Catarina, e na Federação Rosa Branca de Umbanda Independente também, aqui em Xaxim, Santa Catarina. Esse é um vídeo de introdução da nossa segunda série, que vai falar sobre a história da Umbanda. Lembrando que a nossa primeira série está aqui no canal, é a história antes da Umbanda, são 11 vídeos, e se você está vendo esse vídeo e não viu a série anterior, eu recomendo a você que pare, inicie na primeira série, História Antes da Umbanda, no vídeo 1, e siga a ordem cronológica dos fatos até o vídeo 11º, para que você entenda a história antes, que vai ajudar muito no entendimento daquilo que vai ser apresentado nessa série. Então vamos lá, eu convido você a me acompanhar na história da Umbanda, segundo a ótica e a doutrina da Umbanda Independente. Vamos lá? Os caboclos trazem as folhas da Jurema e os pretos velhos trazem a mula Erigué. Eles vêm trabalhar na lei de Umbanda, tem licença de Aruanda pra salvar quem tem. A história da Umbanda. Bom, vamos iniciar então os nossos estudos, lembrando que o nosso canal tem como ideal fomentar, provocar o questionamento sobre as questões envolvendo a religião de Umbanda, as demais religiões afro-brasileiras. Antes de me prolongar nesse assunto, eu queria pedir que você que está assistindo nos ajude a divulgar aquilo que nós colocamos aqui no canal, para que o conhecimento, as informações, cheguem a mais pessoas que talvez estejam precisando tirar uma dúvida a respeito da religião, se aprofundar, sejam sacerdotes, sejam estudiosos. Então, por favor, dê o seu like nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você receber notificações. Porque esta série, a partir desta série, nem todos os vídeos serão disponibilizados ao público. Alguns vídeos serão disponibilizados somente para quem estiver inscrito no canal. Então eu peço que você se inscreva para que você não perca conteúdo, para que você nos ajude a divulgar e você compartilhe para que mais pessoas recebam essas informações. Bom, no final da série anterior, eu apresentei dados que falam a respeito da evolução da religiosidade afro-brasileira, desde o descobrimento do Brasil até a fundação da Umbanda. E eu destaquei nos últimos vídeos o quanto impactou o fenômeno que foi chamado de nagocentrismo e quanto impactou a discriminação racial para com as religiões afro-brasileiras. Um do fato que eu apresentei foi a respeito de Allan Kardec. Eu apresentei um artigo onde mostra que Allan Kardec faz um comentário se referindo à raça negra como uma raça que estaria usando um envoltório, um invólucro, né, físico, que em outras vidas eles estariam aptos a usar um invólucro mais evoluído, fazendo menção a um corpo branco. E isso é uma coisa que nos impacta muito, considerando que Allan Kardec foi escolhido por Deus e por toda a espiritualidade do mundo, do nosso mundo, para ser o codificador da doutrina dos espíritos. E isso foi o assunto que eu escolhi como introdutório para a história da Umbanda, porque nós vivemos num momento em que se fala muito de discriminação religiosa, mas eu penso que nós temos que nos aprofundar nessa questão que muitas vezes acaba se resumindo em discussões e que não nos trazem para uma reflexão realmente profunda a respeito de como nós estamos condicionados a conviver de forma passiva, vamos dizer assim, com a discriminação. Bom, quando a Umbanda surgiu,
no dia 15 de novembro de 1908, havia 20 anos que havia ocorrido a abolição da escravidão. No dia 13 de maio de 1888, a lei, né, acabou com a escravidão. E 20 anos no tempo é muito pouco. Pensemos, quando a Umbanda surgiu, uma pessoa de 35 anos, uma pessoa de 40 anos, por exemplo, ela havia praticamente vivido 50% da sua vida dentro do regime da escravidão. Se uma pessoa tinha 30 anos, ela estava vivendo somente 10 anos da sua vida fora do regime da escravidão. E quando a escravidão acabou, não foi planejado de uma forma social de absorver os escravos, de inseri-los num contexto social de uma forma digna. Eles simplesmente ficaram à margem da sociedade, conforme nós vimos na série anterior. Esse ponto que Allan Kardec fala e que eu postei é um ponto de vista, considerando que Allan Kardec era um cientista, era um estudioso, era um ponto de vista que não foi de Allan Kardec, é um ponto de vista que era comum a todos naquele tempo. A raça negra era vista como uma raça inferior. Quando se questionou, quando a religião predominante da época, que eram os católicos, a respeito da crueldade da escravidão, uma das justificativas que se apresentou na época é que os africanos seriam descendentes de Caim, por exemplo. O que faria deles, vamos dizer assim, justificaria a crueldade com que eles eram tratados. Outro ponto de vista que mais impactou na época é que haviam estudos que falavam a respeito da inferioridade da raça. A escravidão encontrou apoio neste conceito de raça inferior para se manter. Então, quando as pessoas que lutavam para acabar com a escravidão, inclusive muitos e muitos espíritas lutaram de forma incessante para acabar com a escravidão, eles eram combatidos com essa justificativa de que a raça negra ela não era uma raça, biologicamente falando, igual à raça branca. Ela podia ser tratada daquela forma, da mesma forma, vamos dizer, como um homem trata um boi, quando ele vai arar a terra com um boi, ou quando ele trata um cão, por ser uma raça inferior, ela podia ser submissa. A discriminação racial da época, ela teve como base a ciência. Aconteceu que pessoas, cientistas renomados, defenderam teses de que a raça negra era inferior e ela tinha uma predisposição, por exemplo, à marginalidade, porque o negro tinha um crânio menor do que o branco. Lógico que isso não era real, mas sempre que se apresentava a defesa dessa tese, obviamente se apresentava um crânio menor como sendo de um negro e um crânio maior como sendo de um branco. É o nome disso, né? Isso é chamado popularmente como racismo científico. E isso fez com que se enraizasse no subconsciente da população brasileira e por que não dizer de outros países também, a ideia de que o negro era uma raça inferior e que de forma biológica ele estava predisposto, ele estava de forma fatídica destinado a ser um ser inferior. Claro que isso não é um conceito cristão, e claro que isso não é um conceito espírita, e claro que isso não é um conceito umbandista. E hoje, graças a Deus, nós vivemos num outro momento. Mas eu quis adentrar o assunto da Umbanda, porque nós vamos ter que estudar o quanto isso foi um problema para que a Umbanda teve que enfrentar para se consolidar em território brasileiro como uma religião. Um dos fatores, por exemplo, foi o fato de, na história do desenvolvimento social brasileiro, os negros terem que fazer o sincretismo com os santos católicos para fazer a adoração dos seus deuses. Então isso
além de nós termos um problema religioso, nós também temos um problema racial. Por exemplo, nós não encontramos imagens de São Jorge, certo? Que é um santo que teria talvez feições negras. Nós não vemos imagens, por exemplo, de São Jorge, imagens com São Jorge negro, né? São Jorge é um santo branco em suas imagens, né? Jesus é um santo branco, né? Chega a ser europeu, e Jesus, por ser judeu, né, segundo a ciência, ele seria mais moreno. Nós não vemos, por exemplo, muitos santos, né? Nós temos aí São Benedito, que é um santo negro, e fora isso fica difícil a gente encontrar outro. Então, por isso que eu estou dando ênfase nesse assunto. Mas a pergunta que eu quero fazer para você que está vendo esse vídeo assim, será que você é racista? Será que eu sou racista? Eu que estou fazendo esse vídeo? Com certeza a resposta é não. Mas e se nós formos racistas sem saber? E se nós fomos condicionados socialmente, até religiosamente, a termos práticas e hábitos e que nós não sabemos que tem um cunho racista, que tem uma origem racista, e nós fazemos isso de forma normal, de forma corriqueira, de forma sem saber, né? Inconscientes do quanto isso pode ser racista. Se eu fizesse essa pergunta e deixasse isso no ar, talvez a resposta seria não, mas talvez nós estamos condicionados a coisas e a gente não se dá conta. Eu vou colocar aqui no vídeo uma imagem, e essa imagem é para despertar o espírito a ideia de questionar, de se perguntar sobre aquilo com o qual nós estamos acostumados a viver. Veja essa imagem. Nessa imagem é um desenho animado da época de nós aí, e até hoje o desenho existe. Nessa imagem, os patos, né, esses personagens, eles são brancos e eles estão vestidos como um ser humano. E veja que eles estão conversando com pessoas negras. No entanto, se você perceber, as pessoas negras estão vestidas e estão se portando de uma maneira primata, de uma maneira animalesca. Nós fomos criados assistindo esse tipo de coisa já em desenho animado, onde animais com características brancas eram mais humanos do que personagens negros. Claro que isso não era sempre. Eu estou citando esse caso só para despertar o espírito de investigação, o espírito de questionamento, né? Claro que nós temos que ancorar a nossa linha de raciocínio sempre no bom senso. Mas então, às vezes na nossa vida, as coisas não ficam como a gente espera. A gente se mete em confusão, se mete em apuros, né? E aí a gente vai conversar com um amigo e ele pergunta, e como estão as coisas? E a gente diz, a coisa está preta. Você já se perguntou de onde vem essa expressão? A gente não fala isso quando as coisas estão boas, né? A gente fala isso quando as coisas estão ruins. É uma expressão que faz uma referência ao preto, ao negro, associado às coisas ruins. Uma outra coisa que se usa, um outro termo que se usa de forma muito corriqueira, é a palavra denegrir. A palavra denegrir significa efetivamente tornar mais negro, tornar escuro, escurecer as coisas. Então a pessoa diz assim, olha, você fez um comentário e o seu comentário denegriu a minha imagem, escureceu a minha imagem, né? A gente fala assim, obscureceu a minha imagem. Ah, você fez um comentário a respeito de algo que me pertence e você denegriu minha posse, né? Então é muito fácil denegrir de negro. Então veja, é mais um termo que é usado de uma maneira comum e nós não nos damos conta de que é um termo racista. Um outro termo que também é usado é quando uma pessoa ela não se encaixa dentro daquilo que nós acreditamos que devia ser o seu
padrão, o seu perfil, e nós falamos, olha, essa é a ovelha negra, essa é a ovelha negra da família. Uma coisa comum que acontece também é que nós temos assim, o pombo branco é o símbolo do Espírito Santo e a galinha preta é um símbolo da macumba, né? E eu posso me alongar aqui fazendo esse tipo de comentário, citando, né, termos que são usados, mas vou chamar a atenção para um que eu acho, para mim, é um que mais impacta, que é a pessoa trabalha como doméstica. O termo doméstico quer dizer que foi domesticado, e esse termo ele tem origem na expressão de que a pessoa que estava sendo levada para dentro de casa, ela estava sendo levada porque ela já havia sido domesticada, quer dizer, ela era uma pessoa primitiva, uma pessoa selvagem, e foi domesticada para fazer o trabalho, como eu já vou repetir aqui, o trabalho doméstico, não é mesmo? Então nós temos o hábito, mas nós estamos usando uma expressão que teve origem lá atrás, no racismo, que teve origem lá atrás, na história dos nossos irmãos, dos nossos ancestrais, uma história sofrida e muito dolorosa. Bom, mas e por que eu adentrei essa seara nesse vídeo? Por que eu trouxe isso como base para a doutrina, para apresentar a história da Umbanda? Porque hoje nós ainda vivemos um problema social no que diz respeito aos terreiros das religiões de Umbanda e também os terreiros de matriz africana, das religiões como o Candomblé, como o Molocô, indiferente desse segmento. Nós, hoje, vivemos uma situação em que, quando uma pessoa vai a um terreiro, muitas vezes ela vai e tenta se esconder na multidão. Ainda existem pessoas assim. Eu acredito que você que está assistindo esse vídeo deve estar rindo disso, porque você deve lembrar de fatos que você já viu. A pessoa vai procurar e diz assim, eu só quero resolver um problema. Eu tenho um problema, eu queria ver quanto é que eu tenho que pagar para fazer uma consulta, eu estou com uma doença e tal. Mas a religião afro-brasileira, ela não é vista, né, por muita gente com o mesmo direito, com a mesma classificação como outras religiões. Por exemplo, não é comum que uma pessoa leve seu filho para batizar num centro de Umbanda, ou no terreiro de Umbanda, como queira chamar. Né? A sociedade não procura, por exemplo, um centro de candomblé para fazer um casamento. Né? Isso quando não acontece ao contrário, os umbandistas procuram a religião católica para fazer o casamento lá, ou procuram a religião católica para batizar seus filhos. Uma outra coisa que acontece muito é que os filhos são levados à religião católica para participarem do catecismo, né? A religião evangélica também, para serem evangelizados, para aprender sobre o evangelho de Jesus, sobre o evangelho cristão. Porque muitos centros espíritas não têm, alguns não têm estrutura para oferecer esse trabalho, outros não têm como, né, oferecer. Então a gente sabe que não existem esses fatores. Então esse ponto é que quando se toca tambor num terreiro, né, a gente notoriamente, né, se percebe que existe esse constrangimento da parte de algumas pessoas, esse medo com a religião, né, essa discriminação. Por quê? Porque isso ainda carrega esse estigma de que a religião africana, a religião afro-brasileira está com uma imagem emaranhada no subconsciente do brasileiro de que ela é uma coisa inferior. Ela tem uma imagem, eu vou usar aqui um termo racista, para falar aquilo que acontece com as nossas religiões. A Umbanda, ela é denegrida, né? As religiões de matriz africana são denegridas no linguajar comum, no linguajar popular.
E isso tem muito a ver com a escravidão, e isso também tem muito a ver com a possessividade do ser humano. E eu falo aqui que essa é a doutrina, a visão, a ótica da doutrina da Umbanda, do segmento Umbanda independente que nós praticamos. E com muito respeito a todos os outros segmentos. E as outras religiões também. Então o que ocorre é que muitas vezes, dentro da nossa própria religião, se percebe um comportamento que é um comportamento racista e que é um comportamento escravocrata, que ainda está enraizado no subconsciente de algumas pessoas, e claro, é uma minoria, né, graças a Deus. Mas, por exemplo, imaginemos que eu, como um sacerdote, tenho um centro de Umbanda e eu encontro um amigo meu que ele está lá com um problema de namoro, um problema amoroso. Aí ele fala comigo, ele fala, eu estou com um problema, eu gostaria de resolver esse problema e de uma maneira rápida, de uma maneira fácil. E eu digo para ele, fica calmo, eu tenho uma forma de resolver. Eu sou médium da Umbanda, você vai lá amanhã, determinada hora, que eu vou colocar meu preto velho para trabalhar para você. Ou eu vou colocar o meu Exu para trabalhar para você. E a pessoa vai lá, né? E aí depende da doutrina do lugar, talvez vai pagar consulta, talvez vai pagar pelo trabalho, talvez não, talvez vai ser na prática da caridade. E a pessoa vai em busca daquilo que ela acha que vai ser bom para ela, e aí a pessoa, né, vai fazer aquele trabalho para atingir a expectativa desse consulente. Será que eu, como médium, como sacerdote, tenho como marcar uma hora, ir lá e invocar a entidade e incorporar? Tenho. Isso é uma prática comum. Se não existisse essa prática, se o sacerdote não tivesse esse poder, se o médium não tivesse esse poder, nós não teríamos aí as sessões nos terreiros com hora marcada. Afinal de contas, as entidades não resolvem incorporar a gente lá às 10 horas da manhã, quando a gente está digitando lá no computador o nosso trabalho, ou imaginemos aí uma professora dando aula e resolve o preto velho baixar e fumar o seu cachimbo. Não vai dar, né? Eles respeitam os horários. Então nós temos essa autonomia de marcar o horário no qual eles serão invocados. Então eu tenho, primeiro ponto, né? Vamos dizer assim, que quem manda nos horários sou eu, que sou o sacerdote, eu defino. Então chegando lá eu invoco a entidade vai incorporar. E aí a entidade talvez se sinta, né, na obrigação aí de atender a pessoa, porque está no horário marcado, é a doutrina da casa. Nós sabemos que as entidades respeitam a doutrina da casa. Mas, quando esse trabalho for feito de uma forma que possa conflitar com as leis morais, o médium está se comprometendo. Então, se eu for fazer um trabalho para alguém, para favorecer uma pessoa, só porque ela é minha amiga, eu estarei invocando um espírito que devia estar ocupado lá na sua vida, né? Fazendo as coisas deles lá. Eu estou de posse do horário e da invocação. Ele vai se apresentar. Em seguida, ele vai atender alguém que eu escolhi para ser atendido porque tinha uma afinidade pessoal, era meu amigo, ou porque essa pessoa pagou. Então, por dinheiro, essa pessoa vai ser atendida. A pessoa, o espírito que foi invocado, vai se submeter a atender, porque essa é a obrigação dele ali no templo religioso. Vamos supor que o espírito que eu vou invocar para fazer esse atendimento se apresente e esse espírito trabalhe e peça coisas para fazer o trabalho. E vamos dizer que essas coisas sejam substâncias viciosas. Por exemplo, ele vai pedir uma garrafa de uísque, uma caixa de charuto, né? Nós, no nosso segmento, nós não sacrificamos animais, mas vamos supor que ele peça o sacrifício de um animal. Bom, se nós formos observar, por esse pedido que esse espírito está fazendo, ele está pedindo coisas que estão claramente demonstrando que ele está apegado a coisas materiais, ao plano material.
Bom, a doutrina nos ensina a trabalhar em prol da caridade, né? Segundo Zélio Fernandino de Moraes, né? Com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, pregou. Então, eu estou condicionando esse espírito a se apresentar num horário que eu determinei, a atender uma pessoa que eu escolhi, e eu estou oferecendo para ele coisas que talvez sejam do agrado dele, né? Mas que talvez ele não esteja numa condição de dizer não, certo? Né? Talvez a doutrina da casa, ou até mesmo o espírito, está condicionado ele se submete a atender a pessoa, desde que ele receba as coisas que é bom para ele, que ele gosta, né? Mas eu sendo um sacerdote, eu sendo um médium de Umbanda, por exemplo, estou falando aqui agora da doutrina da Umbanda de Zélio Fernandino de Moraes, como que eu vou colocar esse espírito, submeter esse espírito a fazer algo que talvez não seja certo? Vamos falar aqui vamos usar mais um termo racista, um trabalho de magia negra, né? Que se fosse magia branca era do bem, se é negra é do mal. Mais um termo racista. Mas vamos supor que eu vou atender uma pessoa por um motivo, por exemplo, de vingança. E eu vou usar, nesse caso, um espírito aí de esquerda que se condiciona, se submete a fazer essa maldade, desde que ele ganhe as coisas que ele gosta. Bom, se o espírito está pedindo coisas, geralmente, o espírito está pedindo fazer um mal aí, ele não pede um rosário, ou uma imagem de Nossa Senhora, né? Ele vai pedir geralmente outras coisas, charuto, bebida, sangue, por aí vai. Então, eu sou o sacerdote. Eu sou o conhecedor da doutrina. E eu não estou aqui dizendo que isso é certo ou errado. Eu estou expondo esse cenário para deixar a você que viu esse vídeo o seguinte questionamento. Se eu sou senhor da situação ao ponto de poder marcar o horário, se eu sou detentor do poder de escolher quem eu vou atender, se eu sou o senhor da situação, se eu sou detentor do poder de escolher por um preço para esse serviço, se eu tenho a autoridade para colocar o espírito para trabalhar, muita gente usa o termo, né? Eu vou botar o meu preto velho para trabalhar. Não, vai lá que eu boto o meu Exu para trabalhar. Se eu sou a pessoa que admite, certo? Que sabe que aquele espírito que está pedindo, se submetendo àquela condição de fazer mal para alguém em troca de coisas que claramente demonstram que esse espírito é um dependente de álcool, que é um dependente de fumo, certo? Que está numa condição de fraqueza. Eu não sou senhor dessa situação? Será que quando eu faço isso, eu não estou colocando certas circunstâncias como escravas da minha vontade? Será que a escravidão terminou dentro dos terreiros? Será que os pretos velhos trabalham somente para ganhar luz? São livres para trabalhar somente para ganhar luz? Será que os Exus são livres, totalmente livres para trabalhar somente para ganhar a sua luz? As pombagiras são livres para ganhar a sua luz? Será que a doutrina da minha casa é uma doutrina de libertação? Será que a doutrina da minha casa é uma doutrina totalmente desprovida de racismo? Porque se nós procurarmos hoje na internet, por exemplo, a imagem de um caboclo, digita lá caboclo pena branca, a imagem que aparece não é de um caboclo tupi-guarani, tupinambá, é a imagem de um jovem bem branquinho, bem europeu, né? Se eu digitar lá uma imagem por exemplo, de São Jorge, parece um senhor branco, né? Levando a esse sentimento de que esses espíritos são espíritos já bem na luz, estão na luz porque estão bem branquinhos. Quando a gente fala de Exu, por exemplo, muito se fala hoje no Brasil que Exu é guardião. Exu é um guardião.
Às vezes você vai olhar uma imagem e você vê lá uma imagem que o Exu tem asa de morcego, pena de bode, presa de vampiro, né? E essas coisas que já hoje todo mundo sabe que está desprovido de razão. Quando você vai fazer um trabalho, por exemplo, um Exu, né? Um exemplo, não, você tem que usar um alguidar de barro, vai fazer uma festa de preto velho, vai fazer uma festa de preto velho. Aí nós chegamos lá no terreiro, a festa de preto velho leva feijoada, que é a comida que era oferecida na senzala, e ela sai servida numa panela de ferro, né? Muitas vezes, eu presenciei muito isso, tem que ser servida numa cambuca de barro, não é mesmo? Porque essa era a comida deles era assim, porque os médios têm que ser doutrinados para o preto velho comer a canjica com a mão, porque a doutrina é assim, porque era assim nos tempos deles. Nós não estamos replicando o cenário da senzala? Será que o preto velho, como um espírito de luz que está no plano astral já há séculos, que vem para ser o meu mentor espiritual, eu tenho um mentor espiritual que ainda tem que comer como era na senzala? Talvez ele nem goste, talvez aquilo traga péssimas lembranças para ele. Mas nós não estamos, a sociedade, a cultura religiosa dentro dos terreiros, a cultura socio-religiosa dentro dos terreiros não nos condiciona para manter os arquétipos, para manter as características da escravidão vivas? Seu espírito, o seu Exu, se é a pombagira, são espíritos que vivem no mundo, no umbral, se vivem no plano espiritual inferior, são espíritos de esquerda. Não, mas o Exu pede porque se não der o Exu trabalha. Bom, se um guia de direita se manifesta falando da luz de Cristo, e esse guia de direita é o chefe da minha casa, eu estou falando da minha casa, então ele está trazendo luz para mim e ele não leva luz para os Exus? De que adianta a gente tratar a pessoa que está encarnada, por exemplo, né? E a pessoa fica muito bem, fica muito próspera. Eu, na minha vida, meus quase 25 anos de caminhada, eu vi muitas situações onde as pessoas falavam: meu Exu é muito poderoso, ele já trabalhou e ele para grandes empresários, as pessoas com quem ele atendeu ficaram milionárias. E muitas vezes aquela pessoa que falava aquilo, aquele médium, ele estava numa situação financeira extremamente difícil. E quando perguntava: por que você cobra? Eu cobro porque se eu não cobrar, eu não consigo manter o meu terreiro aberto. Mas o Exu que trabalha e dá tanta prosperidade para tanta gente, não consegue manter a casa? Ou será que o meu Exu, ele é escravo de quem paga? Será que o meu Exu não é meu escravo? Eu já vivi situações em que eu assisti um desentendimento e a pessoa disse: eu vou colocar o meu Exu para cobrar a conta. Eu vivi essa situação. E aí a impressão que deu é que a pessoa foi para casa, né? E ela, como se tivesse lá um Rottweiler, e ela soltou o Rottweiler atrás daquela pessoa. Quando eu tomo posse do meu Exu, quando eu tomo posse do meu preto velho, eu deixo esse questionamento para você. Eu estou falando de mim. Será que eu não sou um senhorzinho? Será que eu, Rogério, sacerdote de Umbanda, quando faço isso no meu terreiro, quando eu digo no meu terreiro: vai lá que eu boto o preto velho para trabalhar para você, vai lá que eu boto o Exu para trabalhar para você, em troca de pinga, em troca de charuto, em troca de uma galinha, eu estou falando de mim. Será que eu não sou um obsessor encarnado, tratando espíritos desencarnados como minha posse? Por que eu não coloco Bezerra de Menezes para fazer uma amarração amorosa? Por que eu não coloco o Dr. Fritz? Por que eu não vou no meu terreiro, eu, Rogério, e invoco o Dr. Fritz para fazer uma amarração amorosa? Bezerra de Menezes não vem fazer amarração amorosa.
Esses eu não invoco. Então eu, como sacerdote de Umbanda, nessa linha de raciocínio que eu convidei você a viajar comigo, repito aqui, que o bom senso seja a nossa âncora. Será que eu, Rogério, ainda não tenho enraizado na minha crença a ideia de que eu sou o dono do meu preto velho? Do meu caboclo? Do meu Exu? Será que eu ainda não estou vivendo de forma inconsciente o paradigma do racismo e da escravidão? Falei aqui nesse vídeo de mim. Agradeço a Deus que você, pela oportunidade, agradeço que você assistiu. A minha intenção é só provocar um pensamento, uma linha de pensamento. Fazer uma provocação para uma reflexão realmente cristã, realmente umbandista, realmente religiosa. Eu tenho que colocar meu preto velho para trabalhar para coisas que eu não teria coragem de pedir para o pastor? Eu tenho o direito de colocar um Exu, que é um espírito que está endividado, que tem uma dependência muito forte de coisas viciosas e materiais, eu tenho o direito de colocar ele, induzir ele a trabalhar para fazer uma coisa que quem pagou não teve coragem de pedir para o padre? Eu falo de mim e deixo a você essa reflexão. Espero que Jesus, o grande Messias, o grande libertador, esteja com todos que assistiram esse vídeo. Eu convido você a continuar nesta série, levando sempre o bom senso e essa reflexão em mente, julgando com o seu direito, a sua liberdade, a história, julgando os dados e os fatos que eu vou apresentar pela ótica realmente da bondade, do amor, da fraternidade, e que nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Obrigado a você que assistiu. Por favor, ajude a compartilhar o nosso material, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e me acompanhe no próximo vídeo, que com certeza você vai gostar. Deixo a todos vocês o meu fraterno saravá. Pomedipi, pomedipi, na inoayete. Pomedipi, pomedipi.